Capítulo 23. O silêncio que se seguiu foi tão pesado e cinzento que Meredith ficou esperando sentir o gosto de cinzas. Não posso dizer nada. Ela olhou para a mãe ainda na cama com os joelhos erguidos e as cobertas puxadas até o queixo, como se um pedaço de lã pudesse de alguma forma protegê-la. Você está bem, mamãe? Nina disse levantando. Como poderia estar? Meredith também levantou. Apesar de não dizerem nada, nem mesmo olharem uma para a outra, Meredith sentiu no mesmo instante, como se estivessem em um alinhamento perfeito. Ela pegou a mão da irmã e foram juntas até a cama. Sua mãe e irmã sabiam como você tentou com todas as forças e como você as amava, disse Meredith. Não faça isso, disse mamãe. Meredith juntou as sobrancelhas. Não fazer o quê? Arrumar desculpas para mim. Não é uma desculpa, mamãe, é apenas uma observação. Elas deveriam saber o quanto você as amava. Meredith disse com toda a gentileza possível. Nina assentiu. Mas vocês não sabiam, disse mamãe olhando de uma para a outra. Meredith poderia ter mentido, poderia ter dito para sua mãe de 81 anos que sim, que se sentia amada. E há apenas uma semana teria feito isso para manter a paz, mas agora ela disse: Não, eu nunca pensei que você me amasse. Ela esperou a resposta da mãe, imaginando que ela fosse dizer algo que mudasse tudo, que as transformasse. Apesar de não ter ideia de que palavras poderiam ser estas, no fim foi Nina quem falou. Todos esses anos, ficamos imaginando o que havia de errado conosco. Meredith e eu não podíamos entender como uma mulher que amava o marido poderia odiar as próprias filhas. Mamãe se encolheu com a palavra odiar e fez um gesto de rejeição. Vão embora agora. Não fomos nós, não é, mamãe? Nina disse. Você não odiava suas filhas, odiava a si mesma. Com isso, mamãe desmontou. Não havia outra palavra para descrever aquilo. Eu tentei não amar vocês duas, ela disse baixinho. Agora vão. Deixem-me antes que vocês digam alguma coisa que vão desejar não ter dito. E o que isso seria? Nina perguntou, mas as três sabiam. Apenas vão, por favor. Não me digam mais nada até terem ouvido a história toda. Meredith percebeu como a voz da mãe tremeu ao dizer por favor e entendeu como ela estava perto de desmontar completamente. Está bem, ela disse, nós vamos. Inclinando-se, ela beijou a face macia da mãe, que cheirava ao shampoo de rosas que ela passava no cabelo. Era uma coisa que não sabia, que a mãe usava shampoo com odor. Pela primeira vez na vida, ela abraçou a mãe e sussurrou, boa noite, mamãe. A caminho da porta, Meredith esperou ser chamada. Que a mãe dissesse, espere, mas não houve nenhuma revelação de último minuto. Meredith e Nina foram para a cabine delas. Em um silêncio contemplativo, elas se revezaram no banheiro enquanto escovaram os dentes. Vestiram os pijamas e deitaram em suas camas separadas. Estava tudo conectado, Meredith sabia disso agora. Sua vida e a da mãe. Elas estavam unidas e não apenas pelo sangue, por predisposição, talvez até mesmo por temperamento. Ela estava mais e mais certa de que qualquer que tivesse sido a perda que por fim quebrara sua mãe e transformara Vera em Anya, teria arruinado Meredith também. E estava com medo de ouvir isso. O que você acha que aconteceu com Léo e Anya? Nina perguntou. Meredith desejava que não fosse uma pergunta.
Preferi uma declaração que pudesse ignorar. Antes dessa viagem e de tudo o que aprendera sobre elas três, teria ficado bravo ou mudado de assunto. Qualquer coisa para obscurecer a dor que sentia. Agora, sabia que não deveria agir assim. Cada um carrega as próprias dores durante a vida toda, não há como escapar. Estou com medo de imaginar o que vai acontecer com ela quando chegar ao final. Nina perguntou baixinho. Isso também começava a preocupar Meredith. Eu não sei. De acordo com o guia, Sitka era uma das mais charmosas e certamente uma das mais históricas cidades do Alasca. 200 anos atrás, quando São Francisco não era mais que um ponto no mapa da Califórnia e Seattle, uma encosta de pinheiros antiquíssimos, essa sonolenta comunidade à beira-mar tinha teatros e salões de dança e homens bem vestidos, com chapéus de castor bebendo vodka russa, nas noites quentes do verão. Construída, perdida para o fogo e reconstruída, a nova Sitka era russa. Tlingit. Nota da tradutora. Povo nativo da costa noroeste da América do Norte, que chama a si mesmo de Tlingit, que significa povo das marés. Seguem uma linhagem matrilinear e desenvolveram uma cultura de caça e colheita complexa na floresta temperada do sudoeste da costa do Alasca. Um subgrupo habita a área mais a noroeste da província da Colômbia Britânica no Canadá e o sul do território do Yukon, no Alasca. A nova Sitka era russa, Tlingit, e americana em partes iguais. A água rasa impedia a aproximação de grandes navios de cruzeiro. Por isso Sitka esperava, como uma mulher especialmente bela, que os visitantes se aproximassem em lanchas pequenas. Enquanto entravam no porto de Sitka, Nina tirava uma foto atrás da outra. Aquele era um dos locais mais intocados que jamais vira. A beleza natural era surpreendente. Naquele dia de céu azul e luz do sol dourada, a água plana e de um azul safira. Tudo ao redor eram ilhas com florestas, erguendo-se do mar calmo como um colar de pedras irregulares de jade. Atrás de tudo estavam as montanhas ainda cobertas de neve. Em terra, Nina colocou a tampa na lente e deixou a câmera pendurada no pescoço. Mamãe usou uma das mãos para proteger os olhos do sol, observando a cidade diante delas. Dali podiam ver uma torre erguendo-se alta no céu, e no topo dela uma cruz russa com 3 hastes verticais. Nina pegou a câmera instintivamente. Olhando através da lente, viu o perfil forte da mãe se suavizar enquanto olhava para a torre da igreja. Qual a sensação, mamãe? Ela perguntou, aproximando-se, de ver aquilo. Faz tanto tempo, mamãe disse sem desviar os olhos. Isso me faz pensar em tudo, eu acho. Do outro lado, Meredith também se aproximou. As 3 seguiram o grupo que havia vindo do navio. Elas subiram pela avenida do porto e havia detalhes e mais detalhes do passado russo de Sitka por todos os lados. Nomes de ruas e de lojas e cardápios de restaurantes. Havia até um totem no centro da cidade, que tinha um emblema da Rússia czarista. A águia de 2 cabeças. Mamãe não disse quase nada enquanto passavam pelos detalhes que a faziam lembrar de sua terra natal, mas, quando entraram pelas portas da igreja de São Miguel, ela tropeçou e teria caído se as 2 filhas não corressem para ajudá-la. Havia ícones russos brilhantes e dourados por todos os lados.
Alguns eram pinturas antigas em tábuas, outros eram obras-primas de prata ou ouro, cravejadas de pedras preciosas. Arcos brancos separavam as salas, as superfícies decoradas por elaborados arabescos dourados. Havia em exposição vestidos de noiva e vestimentas religiosas belamente ornamentados. Mamãe olhou tudo, tocando o que podia ser tocado. Por fim, ela terminou no que Nina calculou ser o altar. Uma pequena área drapeada em seda branca grossa, adornada com cruzes russas, feitas de fios dourados. Havia velas ao redor e um par de bíblias antigas abertas. Quer que oremos com você? Meredith perguntou. Não. Mamãe balançou a cabeça um pouco e enxugou os olhos, apesar de Nina não ter visto lágrimas. Então ela saiu da igreja e seguiu subindo a encosta. Nina percebeu que ela havia estudado o mapa da cidade. Sabia exatamente para onde ia. Ela passou por uma placa que informava a respeito de tours sobre a história russo-americana e entrou em um cemitério. Ficava em uma pequena elevação, uma área gramada, com árvores de aspecto frágil e moitas de arbustos marrons. Um domo acobreado com uma cruz russa no alto, marcava o terreno sagrado. As marcas dos túmulos eram antigas, muitas feitas à mão. Mesmo a lápide da princesa Matsutov era uma simples placa preta. Uma cerca branca delineava o local do descanso final da princesa. As poucas lápides de cimento estavam cobertas por musgo. Parecia que ninguém era enterrado ali havia anos. E ainda assim, mamãe andou pelo terreno irregular, olhando cada túmulo. Nina tirou uma foto da mãe, parada diante de uma lápide cheia de musgo, que havia sido inclinada por alguma tempestade mais forte no passado. A brisa do final de primavera atingia o cabelo bem preso em um coque. Ela parecia quase etérea, pálida e esguia demais para ser real. Mas a tristeza em seus olhos azuis era tão honesta quanto qualquer emoção que Nina jamais vira. Ela baixou a câmera, deixando-a pendurada, e foi até a mãe. Quem você está procurando? Ninguém, mamãe disse. Depois acrescentou, fantasmas. Elas ficaram ali por mais um momento, as duas olhando para o túmulo de Dmitri Petrovich Stolitnaya, que morrera em 1827. Então mamãe endireitou os ombros e disse, estou com fome, vamos achar um lugar para comer. Ela colocou seus grandes óculos escuros no estilo Jack ou nota da tradutora Jacqueline Onassis, esposa do milionário grego Aristóteles Onassis, anteriormente casada com o presidente americano John Kennedy. Seus grandes óculos escuros no estilo Jack O e cobriu melhor o pescoço com cachecol. As três desceram para o centro da cidade, onde encontraram um restaurante pequeno junto do mar, que prometia ser o melhor restaurante de comida russa em Sitka. Nina abriu a porta e um sino tocou alegremente no alto. Dentro da sala longa e estreita, havia cerca de uma dúzia de mesas, a maioria cheia de gente. Não pareciam ser turistas. Havia homens grandalhões de ombros largos e barbudos, que pareciam ser feitos de pedaços de ferro. Mulheres com lenços coloridos e antigos vestidos floridos. E poucos homens com casacos amarelos de plástico de pescadores. Uma mulher as recebeu com um sorriso brilhante
Era mais velha do que a voz dava a entender, talvez 60, e agradavelmente roliça. Cachos grisalhos emolduravam o rosto de faces avermelhadas. Ela era o retrato perfeito de uma avó. Olá, bem-vindas ao restaurante. Eu sou Stacy e ficarei feliz em servi-las hoje. Pegando 3 cardápios laminados, ela as conduziu até uma pequena mesa junto da janela. Lá fora, a água era uma imensidão de azul faiscante. Um barco pesqueiro a motor se aproximava da costa. Sua passagem, marcada por ondulações prateadas. O que você recomenda? Meredith perguntou. Acho que almôndegas. E fazemos um macarrão aqui mesmo, se bem que o borscht também está maravilhoso. Que tal a vodka? Mamãe disse. Esse seu sotaque é russo? Stacy perguntou. Faz muito tempo que saí de lá, mamãe disse. Bem, você é nossa convidada especial. Nem mesmo olhe para o cardápio. Vou lhe trazer uma coisa. Ela saiu apressada, assobiando ao caminhar. Parou brevemente em outras mesas e desapareceu atrás de uma cortina de contas. Momentos depois, ela voltou com 3 copos pequenos, uma garrafa gelada de vodka e uma bandeja de caviar negro com torradas. Não ouse dizer que é caro demais, disse Stace. Recebemos turistas demais e russos de menos, e isso é por minha conta. Vashes Darov. Mamãe ergueu o rosto surpresa. Nina imaginou quanto tempo fazia que ela não escutava sua língua natal. Vashes Darov, mamãe disse, pegando seu copo. As 3 tocaram seus copos, beberam de uma vez e passaram imediatamente para o caviar. Minhas filhas estão se tornando boas russas, mamãe disse. Havia uma suavidade na voz dela ao dizer isso. Nina desejou poder ver os olhos da mãe, mas os óculos escuros criavam a camuflagem perfeita. Com apenas uma dose, Stacy zombou. Como é possível? Durante os próximos 20 minutos, elas falaram sobre amenidades. Mas quando a garçonete voltou com a comida, ninguém conseguiu falar de outra coisa, além das pequenas almôndegas nadando em caldo de açafrão, da sopa de cogumelos com uma borbulhante cobertura de queijo gruyère e da carne de vitela assada com recheio de salmão e molho de caviar. Quando o strudel de maçã e nozes foi servido, as 3 declararam que estavam empanturradas. Stacy sorriu e se afastou. Nina foi a primeira a pegar uma fatia. Ah, meu Deus! Ela disse, experimentando a sobremesa recheada com creme de nozes. Mamãe também experimentou. É igual a que minha mama costumava fazer. Mesmo? Meredith disse. Ela sempre disse que o segredo é bater a massa na placa de pastelaria. Quando eu era menina, nós sempre discutíamos por causa disso. Eu dizia que não precisava. Eu estava errada, claro. Mamãe balançou a cabeça. Depois nunca consegui fazer essa massa sem pensar em minha mãe. Uma vez, quando a servi para seu pai, ele disse que a massa estava salgada demais. Foi por causa das minhas lágrimas. Então guardei a receita e tentei esquecê-la. E você conseguiu? Mamãe olhou pela janela. Eu não esqueci nada. Você não quer esquecer, Meredith disse. Por que você diz isso? Mamãe perguntou. O conto de fadas. Era a única forma como você conseguia nos dizer quem você era. Até a peça, mamãe disse. Eu lamento por aquilo, Meredith. Meredith endireitou-se na cadeira. Eu esperei por esse pedido de desculpas minha vida toda.
E agora que eu recebi isso, não importa. Eu me importo com você, mamãe. Eu só quero que continuemos a conversar. Por quê? Mamãe perguntou com a voz baixa. Como é possível que você se importe? Vocês duas. Nós também tentamos não amar você, Nina disse. Eu diria que tornei isso fácil, mamãe disse. Não, Meredith declarou, nunca foi fácil. Mamãe serviu mais 3 doses de vodka. Erguendo seu copo, ela olhou para as filhas. A que vamos brindar? Que tal a família? Stacy disse, aparecendo bem na hora para servir uma 4ª dose. Àqueles que estão aqui, aos que se foram e àqueles que se perderam. Ela bateu seu copo contra o de mamãe. Isso é um velho brinde russo? Nina perguntou depois de tomar a vodka. Eu nunca ouvi antes, mamãe disse. É o que costumamos dizer em minha casa, Stacy contou. É bom, não acha? Dá, mamãe disse, chegando a sorrir. É muito bom. No caminho de volta pela cidade, mamãe parecia estar mais alta. Ela sorria facilmente e apontava objetos interessantes nas vitrines das lojas. Meredith não conseguiu evitar ficar olhando. Era como ver uma borboleta emergir de uma crisálida e, de alguma forma, ver sua nova mãe. Ou ver sua mãe sob essa nova luz, fez Meredith se sentir diferente em relação a si mesma. Como a mãe, ela estava sorrindo com mais facilidade, ria com mais frequência, não havia se preocupado com o escritório nenhuma vez, nem com as meninas, nem com perder o navio. Estava feliz apenas em ser, em seguir o fluxo dessa jornada com a mãe e a irmã. Pela primeira vez, elas pareciam ser como fios que compunham uma corda. Aonde um ia também era o lugar dos outros. Veja, mamãe disse quando chegaram ao final da rua. A princípio, tudo o que Meredith viu foram as pequenas lojas azuis e o distante pico nevado do monte Edgecumbe. O quê? Ali! Meredith seguiu a linha invisível a partir do dedo da mãe. Em um parque do outro lado da rua, parada sob um poste de luz envolto por flores cor-de-rosa brilhante, havia uma família. 4 pessoas rindo juntas, fazendo poses bobas para fotos. Havia uma mulher com cabelo castanho comprido, vestida em jeans bem passados e camisa de gola olímpica. Um homem loiro cujo rosto atraente parecia incapaz de conter a largura de seu sorriso. E 2 meninas pequenas de cabelos cacheados, rindo, enquanto empurravam uma a outra para fora da fotografia. É assim que você e Jeff costumavam ser, mamãe disse calmamente. Meredith sentiu uma espécie de tristeza. Não era o que sentira antes. Não era desapontamento porque as filhas não ligavam para ela, nem medo de que Jeff não a amasse, nem mesmo preocupação de que houvesse perdido demais de si mesma. Essa nova sensação era a percepção de que não era mais jovem. Os dias de bagunça com as filhas já haviam passado. Suas filhas agora estavam por conta própria, e Meredith precisava aceitar isso. Elas seriam sempre uma família, mas se havia aprendido alguma coisa nas últimas semanas, era que uma família não é algo estático. As mudanças ocorriam o tempo todo. Como com os continentes, as mudanças às vezes eram invisíveis e subterrâneas, outras vezes explosivas e mortais. O truque era manter o equilíbrio. Não era possível controlar a direção em que a família seguia, assim como não era possível impedir que a plataforma continental se rompesse. Tudo o que se podia fazer
Era seguir com a maré. Parada ali, olhando para aqueles estranhos, ela viu seu casamento em momentos. Ela e Jeff na formatura do colegial, dançando Stairway to Heaven, sob um globo espelhado e dando um beijo de língua. Seu trabalho de parto, gritando para ele afastar dela aqueles malditos pedaços de gelo. Ele entregando-lhe as páginas de seu primeiro romance e pedindo sua opinião. E ele parado ao lado dela quando o papai estava morrendo, dizendo: "Quem toma conta de você, Mary?" E tentando abraçá-la. "Eu fui uma idiota", ela disse para ninguém além de si mesma, esquecendo por um momento que estava no meio de uma calçada, cheia de gente, todos com ouvidos. Já estava na hora de assumir, Nina disse sorrindo. Estou cansada de ser a única estraga-tudo da família. Eu amo Jeff, Meredith disse, sentindo-se tanto horrível quanto exultante. Claro que ama, mamãe disse. Meredith olhou para elas. E se for tarde demais? Mamãe sorriu e Meredith ficou surpresa, tanto pela beleza quanto pela nova expressão naquele rosto que passara décadas estudando. Eu tenho 81 anos e estou contando a história da minha vida para minhas filhas. Todo ano eu pensava que era tarde demais para começar, que havia esperado demais, mas Nina aqui não aceita um não como resposta. Finalmente. Ser uma vaca egoísta tem seu lado bom. Nina abriu a sacola da câmera, tirou dela um telefone celular um tanto grande e o abriu. Ligue para ele. Ah, nós estamos nos divertindo, isso pode esperar. Não, mamãe disse com determinação, não espere nunca. E se? Mamãe colocou a mão no braço dela. Olhe para mim, Meredith. Eu sou o que o medo faz com uma mulher. Você quer terminar como eu? Meredith ergueu a mão lentamente e tirou os óculos escuros da mãe, fitando aqueles olhos azul água que sempre a mesmerizaram. Meredith sorriu. Sabe de uma coisa, mãe? Eu teria orgulho de ter a sua força. O que você passou, e nós não sabemos a pior parte, eu acho, teria matado uma mulher comum. Apenas alguém extraordinário poderia ter sobrevivido. Então, sim, eu quero sim terminar como você. Mamãe engoliu em seco. Mas não quero ter medo. Você tem razão quanto a isso. Então me dê esse maldito telefone, Niner Biner. Tenho uma ligação muito atrasada para fazer. Encontramos você no navio, Nina disse. Onde? Mamãe riu de verdade. No bar, é claro, aquele com a vista. Meredith ficou olhando a irmã e a mãe caminharem pela calçada, afastando-se dela. Apesar de haver uma brisa leve movendo o sino feito de conchas acima dela e de um barco em algum lugar tocar seu apito, ela não conseguia ouvir nada além do eco que permanecia na risada de sua mãe. Era um som que guardaria para sempre e que recuperaria sempre que parasse de acreditar em milagres. Ela atravessou a rua, parando o tráfego com um sorriso e a mão estendida. Passou pela família, ainda tirando fotos uns dos outros, e foi até um pequeno banco de madeira onde se lia, em memória de Mirna, que amava esta vista. Sentou-se no banco de Mirna e olhou para o grupo de barcos de pesca e passeio, reunidos na marina abaixo. Mastros balançavam e ondulavam com cada movimento invisível da água.
Passarinhos marinhos grasnavam para os turistas e mergulhavam à procura de batatas fritas douradas. Ela olhou o relógio, calculou a agenda de Jeff e ligou para ele. Tocou tantas vezes que ela quase desistiu. Então, por fim, ele atendeu ofegante. Alô? Jeff? Ela disse, sentindo as lágrimas aflorarem. Mal conseguia contê-las. Sou eu. Meredith? Ela não conseguiu determinar a emoção na voz dele e isso a incomodou. Antes, ela conhecia cada nuance. Estou em Sitka, ela disse adiando. É um lugar tão bonito quanto dizem? Não, ela decidiu. Não teria medo e não perderia tempo com esse tipo de conversa fácil que a metera nesta bagunça. Quero dizer, sim, é um lugar lindo, mas não quero falar sobre isso. Também não quero falar sobre nossas filhas ou nossos trabalhos ou minha mãe. Quero dizer que sinto muito, Jeff. Você me perguntou se eu amava você e eu pisei no freio. Eu ainda não sei dizer por que fiz isso. Mas eu estava errada e fui estúpida. Eu amo você. Eu amo você e sinto sua falta. E espero não ser tarde demais, porque eu quero ficar velha junto com o homem com quem fui jovem, com você. Ela inspirou o ar com força. Parecia que estava falando por muito tempo, na verdade vomitando as palavras e agora era com ele. Ela o teria machucado demais? Esperado demais? Quando o silêncio continuou, ela ouviu uma mola ranger, quando ele sentou em um sofá ruim. E então, seu suspiro, ela disse, diga alguma coisa. Dezembro de 1974. O quê? Eu estava na fila da lanchonete. Carrie Dover chamou minha atenção com o cotovelo e apontou. E quando olhei para cima, você estava ali na porta. Você vinha me evitando, lembra? Depois da peça de Natal. Você nem olhou para mim durante 2 anos. Tentei várias vezes ir até você, mas sempre perdia a coragem no último segundo. Até aquele dia em dezembro. Estava nevando e você estava parada ali sozinha, tremendo. E antes que pudesse me convencer a não ir, eu andei até você. Carrie ficou gritando que eu perderia o lugar na fila da comida, mas não liguei. Quando você olhou para mim, lembro como foi difícil respirar. Pensei que você sairia correndo, mas você não correu e eu disse, você gosta de banana split? Ele riu. Que idiota! Devia estar uns 5 graus abaixo de zero lá fora. E eu perguntando sobre sorvete, mas você disse sim. Eu lembro, ela disse baixinho. Nós temos 1000 lembranças como essa. Sim. Eu tentei deixar de amar você, Mary. Não consegui, mas pensei que você tinha conseguido. Eu também não deixei de amar você, eu só caí. Podemos começar de novo? Não, de jeito nenhum. Eu não quero começar de novo, eu gosto do meio do caminho. Meredith riu disso. Ela também não queria voltar a ser jovem. Não com todas as incertezas e angústias, ela só queria se sentir jovem outra vez. E queria mudar. Eu vou ficar nua mais vezes, eu juro. E eu vou fazer você rir mais. Puxa, como senti sua falta, Mary. Você pode vir para casa agora mesmo? Eu vou esquentando a cama. Quase. Ela se encostou no banco de madeira banhado pelo sol. Na meia hora seguinte, eles conversaram como costumavam fazer, sobre tudo e qualquer coisa. Jeff contou que tinha quase terminado o livro e Meredith contou parte da história da mãe.
ele escutou, claramente impressionado, comentando sobre lembranças que subitamente faziam sentido. Vezes em que o comportamento de mamãe parecia inexplicável. Toda aquela comida, ele disse, e as coisas que dizia. Eles falaram sobre as meninas, como estavam indo na escola e como seria o verão com a casa cheia novamente. Você descobriu o que quer? Jeff disse por fim. Além de mim, é claro. Estou trabalhando nisso. Acho que quero expandir a loja de presentes. Talvez deixar Daisy cuidar da Belle Note, ou mesmo vendê-la. Ela ficou surpresa com o que disse. Não lembrava de ter pensado sobre isso antes, mas subitamente fazia sentido. E eu quero ir para a Rússia, Leningrado. Você quer dizer São Petersburgo, mas vai sempre ser Leningrado para mim. Quero ver o Jardim de Verão e o Rio Neva e a Ponte Fontanka. Nós nunca tivemos realmente uma lua de mel. Ele riu. Você tem certeza que é Meredith Cooper? Meredith Ivanova Cooper. É como meu nome seria em russo. E sim, sou eu. Podemos ir? Ela conseguiu ouvir a risada contida na voz de Jeff e o amor quando ele disse: Querida, nossas filhas saíram de casa. Nós podemos ir para qualquer lugar.